Amém. Amém, amém. Realmente precisamos escolher o caminho que nós estamos a seguir. Se este caminho nos leva ao céu, ou nos leva à perdição. E este momento é o momento em que a serva de Deus irá se dirigir para nos dar a mensagem de hoje, pelo que peço a atenção de todos os irmãos, para que assim possamos nos preparar para receber a mensagem que o Senhor tem para nos transmitir hoje. Pelo que peço para que todos os irmãos, se possível, que possam colocar os seus celulares no silêncio, para que neste momento não possamos ter nenhuma interrupção. E assim convido a nossa irmã Nilza para tomar o espaço. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Maranata. Cristo vem depressa, preparemos. Maranata. Cristo vem depressa, preparemos. Maranata. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um programa de evangelismo. E hoje temos como tema do dia o juízo. E quero pedir a atenção de todos para este momento. Muito obrigada mais uma vez. Bom, como eu dizia, o tema do dia de hoje é presente no tribunal. Este tema aqui vai tratar daquilo que é o juízo do nosso Deus. Bom, antes de entrarmos para o tema, convido os irmãos para que possam inclinar os rostos para uma oração. Querido Deus, o bondoso Pai que habita nas mansões celestiais,
Queremos, ó bom Deus, entregar as nossas vidas nas tuas santas e poderosas mãos e pedimos neste momento a presença do teu Santo Espírito para que seja conosco, nos iluminando e fazendo com que nós possamos ter conhecimento da tua santa palavra. E pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Presente no tribunal. Bom, a Bíblia, no livro de 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos diz o seguinte: porque todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Bom, a Bíblia aqui nos adverte inicialmente que todos, absolutamente todos, comparecerão ante ao tribunal de Deus. A Bíblia fala que todos, o todos inclui os cristãos, os não cristãos, inclui os pastores, os bispos, os papas, os profetas e todo mundo, sem exceção de ninguém. Todas essas pessoas terão que comparecer ante o tribunal de Jesus. Para quê? Para poderem receber segundo as suas obras. E a pergunta que eu gostaria de colocar para reflexão é: que tipo de obras nós estamos praticando? Se Deus tivesse que retribuir segundo as nossas obras, o que nós hoje poderíamos receber em troca? Que possamos refletir, irmãos, nessa questão, para que, se nós, desde há muito tempo, estamos a praticar coisas erradas, coisas que não agradam a Deus, é hoje o tempo de mudarmos. Porque a Bíblia nos diz que todos terão que comparecer ao tribunal de Deus para responder segundo as suas obras. Qual é a advertência que o anjo trouxe da parte de Deus? No livro de Apocalipse 14, versículos 6 até 7, nós encontramos as seguintes palavras: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar a todos os que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Bom, é importante, queridos irmãos, percebemos aqui que o livro de Apocalipse é um livro de profecia e que algumas das palavras que aqui constam não devem ser compreendidas de forma literal. São palavras que foram colocadas ali de forma simbólica. A primeira palavra que nós devemos desvendar é a questão do anjo. O anjo aqui não se refere àqueles anjos que habitam no céu, mas o anjo aqui está a se referir aos mensageiros de Deus aqui no mundo. Está a se referir a mim e a ti, que fomos dados a missão de proclamar a mensagem da salvação para todas as pessoas que ainda não o conhecem. Então, um anjo aqui na profecia significa mensageiro, e é um instrumento de Deus, um instrumento humano nas mãos de Deus para proclamar o evangelho. E a Bíblia diz que este anjo, este mensageiro, que somos nós, nas mãos de Deus, temos o evangelho eterno. Qual é esse evangelho eterno? O apóstolo Paulo nos diz: eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o evangelho eterno que aqui se refere é o evangelho da salvação. É o evangelho da graça que há em Cristo Jesus. E os mensageiros humanos foram chamados para proclamar essa mensagem de salvação. A quem? A palavra de Deus nos responde: para proclamar a
tribo, nação, língua e povo. Ou seja, este evangelho de salvação, de graça que há em Cristo Jesus, deve ser proclamado a todos, sem exceção de ninguém. Todo mundo deve conhecer a mensagem da salvação, a mensagem da vida eterna que somente há em Cristo Jesus. E o verso continua dizendo que este mesmo anjo clamou com grande voz. O que significa clamar com grande voz? Queridos irmãos, clamar com grande voz aqui não significa que eu devo ali parar na rua, começar a gritar e começar a dizer: aceitem a Jesus como seu Senhor e Salvador, aceitem o Evangelho da salvação. Não, não é essa grande voz que o livro de Apocalipse aqui se refere. Não que eu ir para ali começar a pregar seja mal, mas aqui concretamente nesse verso, grande voz significa que o povo de Deus, que os mensageiros de Deus devem proclamar a mensagem da salvação com ousadia, com convicção, e devem usar todos os meios possíveis para poder alcançar as pessoas, seja a televisão, seja a rádio, seja através da internet. Então, com ousadia, com convicção, com autoconfiança, o povo de Deus deve proclamar a mensagem da salvação a todas as pessoas que existem no mundo. E a palavra de Deus continua dizendo: temei a Deus. Queridos irmãos, temer a Deus não significa que nós deveremos ter medo de Deus. Não. Temer a Deus significa respeitar a Deus, significa reverenciar a Deus, significa guardar os seus mandamentos. Então, a mensagem que devemos proclamar com grande voz é chamar as pessoas a temerem, a reverenciar ao nosso Deus. Outra mensagem que nós devemos proclamar às pessoas é: dai-lhe glória. Devemos levar a mensagem para as pessoas a que tudo aquilo que nós fazemos, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, que seja para a honra e glória de Deus. A nossa conduta como cristãos deve honrar e glorificar o nome de Deus. Então é essa mensagem que nós, como mensageiros, somos chamados para levar ao mundo lá fora. E por que é importante levar a mensagem da salvação? Levar a mensagem de que as pessoas devem temer e reverenciar a Deus. Por que devemos levar a mensagem de que as pessoas devem glorificar a Deus através do seu comportamento e através do seu corpo? A Bíblia responde: porque é vinda a hora do seu juízo. A razão pela qual nós devemos levar a mensagem de salvação é que é vinda a hora do juízo. Queridos irmãos, o juízo começou. E o juízo que aqui se refere é o primeiro juízo, que é o juízo investigativo. É o juízo que ocorre antes da volta de Jesus. A Bíblia Sagrada nos apresenta 3 fases do juízo que nós podemos encontrar. A primeira fase é o juízo pré-advento. Essa fase do juízo pré-advento teve o seu início no ano de 1844, no dia 22 de outubro, cumprindo a profecia de Daniel, que fala sobre as 2.300 tardes e manhãs. Então, ao final das 2.300 tardes e manhãs, a Bíblia nos diz que o santuário será purificado. A purificação do santuário significa o início de juízo. E esse início de juízo é no dia 22 de outubro de 1844. Então, queridos irmãos, o juízo já começou. E todas as pessoas estão sendo julgadas. Todos os nossos casos estão a comparecer perante o tribunal de Deus. E qual é o objetivo desse juízo
pré-advento ou juízo investigativo. O objetivo dessa fase é justificar o caráter de Deus diante dos seres celestiais e definir quem estará salvo ou não por ocasião da volta de Jesus Cristo. Queridos irmãos, somente Deus é onisciente. Os anjos, nós não somos oniscientes, não sabemos. Então, esse juízo ocorre para que Deus possa justificar o seu caráter diante dos anjos. Porque, por exemplo, imaginemos que os anjos, sabemos que não são oniscientes. Sabem que, por exemplo, um certo irmão sempre vem aqui na igreja, sempre guarda o sábado e tudo mais, ora, jejua, e depois no final, esse irmão não foi salvo. Os anjos poderiam perguntar a Deus, por que esse irmão não foi salvo? Então é por isso que vai ocorrer o juízo. E nesse juízo existem livros lá que serão usados para esse juízo. Então Deus, nesses livros, escreve todos os atos das pessoas. Então, esta primeira fase é a fase que está a ocorrer neste momento. Desde 1844 até os dias de hoje, está a ocorrer o juízo pré-advento. Depois do juízo pré-advento, irá ocorrer o juízo de confirmação. E essa informação nós encontramos no livro de Apocalipse 20, versículo 4, capítulo 20, versículo 4 até 6. Onde a Bíblia nos informa que o povo de Deus estará no céu por um período de 1000 anos. E é neste momento que vai ocorrer o juízo de confirmação. Para quê? Para que nós, como seres humanos, nós os justos, possamos confirmar se verdadeiramente Deus foi justo nas decisões que Ele tomou. No céu haverá surpresas, 3 surpresas. A primeira surpresa é de eu e você estarmos lá. A segunda surpresa é de você ver alguém que você não esperava estar lá. E a terceira surpresa é de você não ver alguém que você esperava lá no céu. Então, Deus, para poder confirmar que Ele foi justo naquilo que é a sua decisão, Ele vai nos entregar os livros e Ele dirá: comprove por vós mesmo que eu fui justo naquilo que eu tomei. Então, por isso que o objetivo é justificar o caráter de Deus diante dos remidos. Esse se chama o juízo de confirmação, que ocorrerá no céu quando o povo de Deus estará lá por um período de 1000 anos. Depois temos a terceira fase do juízo, que é o juízo executivo. Nessa terceira e última fase é aqui onde finalmente Deus executará aquilo que é a sua sentença final contra aqueles que desobedeceram a Ele e aqueles que rejeitaram a graça. É aqui que a Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 até 9, nos diz que cairá fogo do céu e devorará a todos aqueles que rejeitaram a graça e que desobedeceram a Deus. Queridos irmãos, neste momento nós estamos aqui na primeira fase, onde estão a se investigar os casos de cada um de nós. Tudo aquilo que nós estamos a fazer, Deus, Ele registra nos livros lá no céu. O julgamento dos séculos. Como o profeta viu a cena do juízo no céu? Para além de João, no Apocalipse, que teve as visões de como seria o juízo, nós temos aqui o profeta Daniel também, que teve visão de como é que seria o juízo no céu. Ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. Queridos irmãos, a Bíblia dá o título de Filho do Homem ao nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Lucas 10:10 encontramos as seguintes palavras: porque o
Filho do Homem veio salvar aquele que se havia perdido. E todos nós sabemos que quem veio salvar os que estão perdidos é Jesus Cristo. Então, a referência ao Filho do Homem aqui é Jesus Cristo. Bom, no Novo Testamento, fala-se que Jesus Cristo virá sobre as nuvens do céu. E essa referência de Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu é uma referência ao segundo advento ou à segunda vinda de Jesus Cristo. No entanto, aqui no livro de Daniel, quando fala que ele viu que vinha nas nuvens do céu como um filho do homem, esse Daniel não estava a ver Jesus Cristo vindo aqui na terra. Não. Daniel estava vendo Jesus Cristo saindo do lugar santo para o lugar santíssimo, onde lá ele iria começar com o juízo. E a palavra continua dizendo: e este mesmo Filho do Homem, que é Jesus, saindo do lugar santo para o lugar santíssimo, dirigiu-se ao ancião de dias, que é Deus o Pai, e o fizeram chegar até ele. Então Jesus sai do lugar santo, do santuário celestial, para o lugar santíssimo, onde ocorre o juízo. E Daniel diz: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. Bom, aqui no mundo, quando está para ocorrer um julgamento, nós temos ali cadeiras das pessoas que vão assistir, temos ali cadeiras dos advogados e temos a cadeira do juiz. Então, essa cena é como aquilo que acontece aqui, que quando entra o juiz, todos se levantam e depois de ele se assentar, todos se assentam e assim começa o juízo. É a mesma coisa que ocorre lá no céu. A Bíblia nos diz que foram postos os tronos e um ancião de dias, Deus o Pai, se assentou para começar com o julgamento. O que mais o profeta viu? O que ele viu sendo aberto? Daniel 7, versículo 9 e 10, a Bíblia diz: o tribunal se assentou e abriram-se livros. Irmãos, existem livros lá no céu que registram todos os nossos atos. Não pense você, irmão, que aquilo que você faz às escondidas, ninguém está a ver. Pode se dar ao caso de que nós, seres humanos, não possamos ver, mas Deus e os anjos estão a ver. Por isso, se você faz alguma coisa errada às escondidas, hoje é tempo de você abandonar. Se você vai aos feiticeiros às escondidas, se você vai aos curandeiros às escondidas para fazer banhos, de modo a ter uma certa posição na sua empresa ou em qualquer sítio, a Bíblia diz: alguém está a te ver. Não há nada que nós fazemos que não esteja aberto aos olhos de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, Deus está a ver. E Ele está a registrar tudo nos livros lá no céu. Por isso, irmãos, muito cuidado com decisões que nós tomamos por pensar que ninguém está a ver, minha mãe não está a ver, meu pai, meu cônjuge não está a ver, mas Deus está a ver. E esse teu ato será julgado caso você não confesse para Deus. Bom, o livro de Daniel dá referência ali dos livros que foram abertos no tribunal. E aqui encontramos 3 livros que são usados para este tribunal. O primeiro livro, que é o livro principal, é o livro da vida. E referência a isso nós encontramos no livro de Apocalipse 20, versículo 12. Bom, no livro da vida são escritos nomes de todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e decidiram entregar a sua vida a Ele, obedecendo aquilo que são os seus preceitos, obedecendo aquilo que são os seus mandamentos. A pergunta é: será que
o meu nome, uma vez escrito no livro da vida, tem como ser apagado? A resposta é sim. Quando você decide se afastar de Deus, o teu nome sim é apagado do livro da vida. Quando Moisés estava a levar o povo para Canaã, o povo foi muito rebelde, se rebelou contra Deus. E Deus decidiu destruir aquele povo. E Moisés, intercedendo por aquele povo, ele diz: Senhor, não destrua esse povo. Se for possível, tira o meu nome do livro da vida, mas não destrua esse povo. Isso significa, queridos irmãos, que sim, existe a possibilidade do seu nome ser riscado do livro da vida quando você um dia decidir desobedecer a ordem de Deus. Quando você um dia decidir se afastar dos caminhos da salvação. Bom, o segundo livro que nós encontramos é o livro de registro dos pecados dos homens. Bom, neste livro aqui são registrados todos os atos pecaminosos dos homens. Inclusive dos justos também são registrados. Só que os pecados dos justos são retirados a partir do momento que o justo se arrepende e pede perdão, confessando, nesse caso, o seu pecado. Então, o registro daquilo que é o seu pecado é apagado no livro do registro dos pecados dos homens. O terceiro livro que nós encontramos é o livro de memória das boas obras dos santos. Bom, neste livro aqui são registradas todas as obras boas que nós, como justos, fazemos. Não só, são registradas todas as vezes também que você resistiu à tentação. São registradas também todas as vezes que você se sacrifica pelo nome de Jesus. São registradas também todas as palavras boas que você profere para com o seu próximo. Diferentemente do terceiro livro, no segundo livro é que onde são registradas todas as más ações, toda palavra frívola, todo o mau ato que você comete é registrado no segundo livro. Mas no terceiro são registradas as boas ações. Então, querido irmão, para que o teu nome apenas permaneça no livro da vida e no livro de registro das boas memórias dos santos, é necessário que você nunca se afaste do caminho da salvação. É necessário que você nunca se afaste de Deus. É necessário que você nunca ceda às tentações do inimigo, para que você saia do caminho estreito, que é o caminho da obediência. A razão do juízo. Como eu bem disse no início, o nosso Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele não precisava de registrar nada nos livros, porque ele sabe como é que nós somos e como é que nós nos comportamos. A razão pela qual Deus tem livros lá no céu para registrar todos os atos não é por causa dele, mas é por causa de nós e também por causa dos anjos. Por quê? Porque uma vez um anjo lá no céu chamado Lúcifer colocou em dúvida aquilo que é o caráter de Deus. Lúcifer começou a dizer que o nosso Deus, ele é um Deus injusto, que toma decisão errada com relação às pessoas e com relação aos anjos. Então Deus, para provar que ele é um Deus justo, ele escreve todas as nossas ações nos livros, para que nós e os anjos possamos comprovar no final, quando ele tomar a decisão final de executar todos aqueles que o desobedecem. Então, os registros, esses livros que existem lá no céu, estão lá para revelar o quão o nosso Deus é justo. O poder da escolha. Queridos irmãos, como eu sempre falo, a escolha de estar ou na perdição ou na salvação está em nossas mãos. O que é
responsabilidade de cada um de nós. A Bíblia nos diz: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmãos, a salvação é individual. Não é porque o teu pai é pastor, o teu pai é bispo, o teu pai é ancião, que você tem um passe livre também para a salvação. Não é porque o teu pai é justo, temente a Deus, que você tem um passe livre também para herdar a salvação, para herdar o reino dos céus. Não. A Bíblia nos diz: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou dar conta daquilo que o meu pai fez. Não vou dar conta daquilo que o meu esposo fez. Eu vou dar conta daquilo que eu mesmo fiz. Então aqui é muito importante sabermos, irmãos, que nós, as nossas próprias obras, aquilo que nós fazemos, seja bom, seja mal, nós teremos que dar conta no dia do juízo. Quantas das nossas obras Deus levará ao julgamento? A palavra no livro de Eclesiastes 12, versículo 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja... O que o irmão tem feito às escondidas? A Bíblia nos diz: isso que você faz às escondidas, Deus está a ver, e Ele trará a luz no dia do juízo. Será que você nas escondidas tem feito boa coisa? Ou você tem feito más coisas? A Bíblia nos diz: tudo aquilo que você vê, faz, inclusive aquilo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Podemos esconder as nossas más ações aos nossos irmãos, mas nós não podemos esconder as nossas más ações para Deus. Deus vai trazer a luz, vai trazer a juízo todas as coisas que nós fazemos, quer seja bom, quer seja mal. O que só Deus tem a capacidade de fazer? A Bíblia nos diz no livro de Salmo 139, versículo 1, 3, 16, o seguinte: ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces todos os meus caminhos. Diferentemente de nós seres humanos que apenas vemos o exterior, Deus também vê o interior e conhece muito bem os nossos corações. Há vezes que nós podemos ver alguém fazendo uma boa ação e nós tendemos a glorificar aquela pessoa, lhe louvar por aquele ato maravilhoso que ele fez. Mas as intenções serem erradas. E Deus conhece as nossas intenções. Mesmo que aos olhos dos homens você tenha feito boa coisa, doando as coisas aos pobres, dando a sua comida, ofertando, comprando coisas para oferecer nos hospitais, Deus conhece as intenções do seu coração. Então, se você faz as boas coisas com intenções egoístas, hoje é o dia de você parar de fazer isso. Porque você pode enganar a nós, seres humanos, que não conseguimos enxergar o seu interior, mas você não engana a Deus. E não somos nós, seres humanos, que vamos te julgar no final. Porque se fôssemos nós, diríamos: já, você está salvo, pode entrar para o gozo do céu. Mas é Deus quem te julga. Aquele Deus que conhece as intenções do seu coração. Por isso o salmista diz que o Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Conheces todos os meus caminhos. Deus conhece todas as coisas que nós fazemos. Conhece até o íntimo daquilo que são as intenções do nosso coração. E continua dizendo: o que também será levado em conta no juízo? Nós já vimos no livro de Eclesiastes que Deus trará a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Mas existe um outro elemento que Deus trará a juízo, que é: mas eu vos digo que de toda palavra frívola
que os homens proferirem hão de dar conta no dia de juízo. Querido irmão, que tipo de palavra você tem proferido para os seus irmãos na igreja, para os seus irmãos lá em casa, para os seus vizinhos? As palavras que você profere são para construir ou são para destruir? As palavras que você profere são de amor ou são de ódio e rancor? Então, todas as palavras que nós também pronunciamos, a Bíblia nos diz que nós teremos que dar conta delas no dia do juízo. O conselho que eu gostaria de deixar hoje para todos nós é que possamos controlar a nossa língua. Possamos controlar as palavras que nós proferimos para com o nosso próximo. Que possamos, a partir de hoje, proferir palavras de bênção e não palavras de maldição. Que possamos falar para os nossos irmãos palavras que lhes vão construir, não palavras que lhes vão destruir. Nós podemos matar alguém por causa das nossas palavras. É mais fácil eu deixar de sentir uma dor física porque alguém me espancou. Aquilo depois de algum tempo, de alguns minutos, pode passar, de alguns dias pode passar. Mas aquilo que eu profiro para o irmão entra nas profundezas do coração. E aquilo não sabemos quando é que vai sair no coração daquele irmão. Então, nós devemos medir as nossas palavras. Não podemos proferir palavras de qualquer maneira. Palavras com a intenção de destruir os nossos irmãos. Mateus 12, versículo 36, 37 diz: pois pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Quando você diz ao irmão, eu te odeio, você será justificado lá no céu? Quando você diz ao teu irmão próximo, eu tenho raiva de ti, eu não quero que nada vá bem na tua vida, será que você será justificado lá no céu? Mas quando você profere palavras de amor, dizer, irmão, eu te amo, vai dar tudo certo, tenha fé, você assim será justificado por Deus lá no céu. E se desde há muito tempo até o dia de hoje o irmão tem proferido palavras frívolas, sem saber que Deus trará isso a juízo para te condenar, hoje Deus te dá a oportunidade para que você confesse o seu pecado, para que você possa se arrepender e entregar definitivamente a tua vida a Deus. Não significa que pelo fato de nós sermos cristãos, nós não vamos errar. Eu amanhã que estou a pregar isso, posso, pelo calor da emoção, pela tristeza ou por uma irritação, proferir palavras que destruam o meu irmão. E eu estaria ali a pecar. Mas graças a Deus que nós temos um advogado diante do Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, que Ele nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos e confessar o nosso pecado. Então, irmão, se você tem vindo cometido coisas erradas, se você tem vindo cometido coisas que não agradam a Deus e você não sabia, hoje Deus está te dando a oportunidade de você confessar os teus pecados e você falar a Deus aquilo que você tem feito de errado, para que Ele possa te perdoar. Porque se nós não confessarmos os nossos pecados, os registros dos pecados vão continuar lá no céu. E nenhuma pessoa de entrar no céu com o registro do pecado no livro lá no céu. Para que aquele registro de pecado lá no céu seja apagado, é necessário, irmão, que você se arrependa, que você confesse, para que Deus possa te perdoar. E perdoado, não terá mais o registro de má ação lá no céu. Terá apenas registro de boas ações lá no céu. O que mais é registrado nos livros do céu? A Bíblia diz, registra as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. E no teu odre não estão elas no teu livro. Queridos irmãos, nós como cristãos temos sofrido muito aqui por carregar a cruz de seguir a Jesus Cristo.
Nós temos passado por várias dificuldades, temos derramado lágrimas por conta das decisões que nós tomamos ao lado de Jesus Cristo. Somos expulsos das nossas casas, somos demitidos das nossas empresas, dos nossos empregos, nas escolas também. Às vezes nós corremos risco de ser expulso porque nós não queremos obedecer à questão do sábado, porque nós não queremos desobedecer à questão do sábado. Então, aquela toda lágrima derramada, a Bíblia nos diz, é registrada. E esse registro está lá no livro da memória das boas obras dos santos. Então, todas as tentações, todas as tuas aflições, tudo aquilo que você sofre por amor de Deus, irmão, é registrado lá no céu. E Deus leva em conta todas essas coisas. Então, não só temos os registros das más coisas, mas também temos o registro das boas coisas que acontecem com os justos. Qual é o principal livro do juízo? Nós vimos que tem lá 3 livros. O livro da vida, o livro das memórias boas dos santos e o livro do pecado. Dentre esses 3 livros, qual é o principal livro do juízo? Bom, o livro principal do juízo é o livro da vida. E a Bíblia diz o livro da vida do Cordeiro. Quem é o Cordeiro aqui? É o Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, que faças de tudo para que o teu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque caso o teu nome não esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, você perderá a salvação. E o que você pode fazer para ter o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? A primeira coisa que você tem que fazer é ter a consciência de que você é um pecador. Depois de você ter consciência de que você é um pecador, você tem que correr aos braços de Jesus Cristo. Você tem que entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você tem que aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador e seguir aquilo que são os seus preceitos. Caso o irmão faça isso, o teu nome permanecerá lá no livro da vida e você assim herdará a salvação. Para aqueles que não aceitam o convite de Jesus, qual é o veredito? Irmão, se você ouvir o Evangelho, se você ouviu a mensagem de salvação, se você ouviu a mensagem de graça e você não aceita para ter a vida eterna, você terá um veredito final. E qual é esse veredito? A Bíblia no livro de Salmos 69, versículo 28 nos diz: sejam riscados do livro da vida. Então, se você, querido irmão, hoje decidir se afastar de Deus, não entregar a sua vida a Jesus Cristo, o teu nome será riscado do livro da vida. E quando isso acontecer, infelizmente você estará perdido. Infelizmente você terá o mesmo destino que Satanás e seus anjos, o lago do fogo e enxofre. Então, queridos irmãos, nós devemos garantir que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida e que nunca sejam riscados do livro da vida. Para os que aceitam o convite de Jesus, qual é a promessa? Existe uma promessa, queridos irmãos, para nós que decidimos entregar a nossa vida a Jesus. Existe uma promessa para nós que decidimos sacrificar a nossa vida por amor de Jesus. Existe uma promessa para nós, irmãos, que decidimos abandonar o mundo, os prazeres do mundo, para seguir a Jesus Cristo. E essa promessa é a seguinte: o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Bom, como eu dizia,
existe uma promessa para aqueles que continuam firmes, para aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, para aqueles que abandonam o mundo para seguir a Jesus Cristo. E a promessa é essa: o que vencer será vestido de vestes brancas. Vencer o quê? Vencer o pecado, vencer o eu, vencer os desejos carnais, vencer os desejos pecaminosos. A Bíblia nos diz: aquele que vencer o eu, aquele que vencer o pecado, aquele que vencer a tentação, este será vestido de vestes brancas. As pessoas ricas têm gingado lá fora por comprarem roupas de marca, grande marca, têm gingado para nós. Mas a Bíblia nos diz que nós receberemos vestes que tenham uma marca que não existe aqui no mundo. Essa marca que supera a todas as marcas que existem aqui na terra. A Bíblia nos diz que Deus nos vestirá com vestes brancas. Vestes brancas representam pureza. Então Deus vai nos revestir de vestes brancas da sua pureza e nós seremos glorificados. Irmãos, essas vestes aqui têm mais valor, têm mais importância do que qualquer marca nobre que exista aí das vestes. Se nós almejamos ter uma Adidas, Vans e várias outras marcas, nós devemos almejar ter a maior marca que vem de Jesus, que são as vestes brancas, vestes de purificação, vestes de glorificação. A Bíblia e Deus nos prometem que aquele que vencer o pecado, esse será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome. Então, Deus não vai riscar o nosso nome do livro da vida quando nós permanecermos firmes na fé e vencer toda a tentação e todo o pecado. Mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, Deus aqui nos diz que a maior vitória que nós podemos ter é Deus dizer sim. É Jesus dizer sim. Olha, esse irmão Ananias é meu. O irmão Ananias me pertence. O irmão Ananias é vencedor. O irmão Ananias merece receber as vestes brancas. O irmão Ananias não só, e todos os irmãos que estão aqui merecem ter essas vestes brancas. É maravilhoso, queridos irmãos, quando Jesus confessa o teu nome diante de Deus. Isso é maravilhoso, porque qualquer outra pessoa confessar o teu nome diante dos homens. Mas o mais maravilhoso é que Deus irá confessar que Jesus irá confessar o nosso nome diante do Pai. Que seja o maior sonho da nossa vida ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Esse deve ser o maior sonho dos demais sonhos que nós temos aqui na terra. Ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Agora, como é que eu posso passar no juízo sem receber a condenação? Nós vimos que existe o juízo e esse juízo está a ocorrer hoje. Todos os nossos casos estão sendo registrados lá no céu. E como é que você pode ser absolvido, irmão? Como é que você vai ter a sentença de salvação? A Bíblia nos responde: todos nós somos como o imundo e todos os nossos atos de justiça como o trapo da imundícia. Irmão, para você ser absolvido do céu, você não pode confiar na tua própria justiça. Você não pode confiar nas tuas próprias obras. Você não pode confiar nas boas ações que você faz. Porque a Bíblia diz que mesmo as boas obras que nós praticamos são como o trapo da imundícia. Então, a ver aquele, não sei se chama-se algodão. Irmã Emelita poderia nos ajudar? Aquilo que usam para estancar o sangue.
Eu comprei essa ou ligadura. Ligadura acho que é o melhor nome que todos nós conhecemos. Está vendo ligadura quando usam para tirar aquele sangue ali? E fica muito bem cheio de sangue. É aquilo que Deus compara a nossa justiça como trapo da imundícia. Aquilo quando já está cheio de sangue, já não tem nenhuma utilização. Já não vale nada. Só se deita fora. Então, Deus comparará as nossas obras, a nossa própria justiça, a esse trapo da imundícia que não vale nada. Então nós não podemos confiar na nossa própria justiça. Não podemos confiar nas nossas próprias obras para podermos ser absolvidos. Como está escrito também, não há um justo, nem sequer um, porque todos pecaram. Todos nós aqui somos pecadores. Não existe nenhum justo aqui entre nós. Todos nós pecamos, diz a palavra. E porque nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Agora, se a Bíblia nos diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia, não vale nada, diz que nós somos injustos, como é que nós podemos ser absolvidos? Como é que nós poderemos receber a sentença de salvação, uma vez que nós temos nos comportado mal? Bom, queridos irmãos, a saída se encontra em Jesus Cristo. A Bíblia no livro de João 5:24 diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Para você poder ser absolvido, você precisa ouvir a palavra de Deus. Não só, você precisa também crer nessa palavra e obedecer a esta palavra, para que você possa ser absolvido e receber a sentença de vitória. E a Bíblia diz: não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Já vimos que toda a nossa justiça são como trapos da imundícia. Não existe nenhum justo aqui, somos todos pecadores. Porque nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte. Esse seria o nosso destino, irmãos, a morte eterna. Mas existe uma saída, e essa saída está em nós entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você não vai entrar em condenação, mas você vai passar da morte para a vida. Quem é a garantia da nossa vitória e salvação? Hebreus 7:25 diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo para interceder por eles. Quando você aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, Jesus Cristo intercede por ti diante do Pai. Jesus Cristo, Ele é o seu advogado neste momento e Ele deseja te absorver. Mas, se você não contar tudo ao seu advogado e você esconder as coisas, ele não tem como te defender. Você tem que contar tudo ao seu advogado para saber como é que pode proceder. Mas se você esconde os teus pecados, você esconde as suas obras, Jesus não tem como te defender diante do Pai. E a melhor forma de Jesus te defender é você abrir os seus pecados para Ele, é você confessar os seus pecados para Ele, para que Ele possa interceder diante do Pai por ti, para que assim o Pai possa te absorver e você não entrar em condenação. Irmãos, se queremos ser vencedores, não escondamos os nossos pecados de Jesus. Mesmo aquelas coisas encobertas, confesse a Jesus. O bom é que Jesus não conferiu nenhum poder a nenhum ser humano para que nós possamos nos dirigir a Ele, confessar os nossos pecados, Ele ouvir os nossos podres. Não. Nós vamos confessar os nossos pecados somente a Deus. Lá no nosso quarto, em qualquer canto, ajoelhado, confessar todas as nossas más ações, todas as coisas erradas que nós fazemos, nós confessamos para Jesus, para que Ele possa conseguir assim interceder por nós perante o Pai e assim nos dar a vitória e não entrarmos em
condenação. Jesus, somente Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, somente Jesus, é o nome pelo qual foi dado a nós, os homens, para que nós possamos ser salvos. Jesus, somente Jesus, é o único intercessor entre Deus e os seres humanos. Jesus e somente Jesus é que pode te salvar da condenação do pecado, que é a morte. Por isso, irmão, hoje entregue a sua vida a Jesus Cristo e aceite a salvação que há somente nele, para que você seja absolvido da condenação. A Bíblia nos diz: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Por que somente Jesus Cristo tem que ser o nosso advogado? Por que somente Jesus Cristo tem que ser o nosso mediador? Porque Ele somente é justo. Não existe nenhum justo aqui na terra capaz de ser intercessor. Por mais que seja bispo, por mais que seja pastor, por mais que seja padre, não existe nenhum intercessor entre nós e Deus. Porque todos que existimos aqui no mundo somos injustos, somos pecadores. Mas Jesus Cristo, Ele é o único justo. Viveu aqui neste mundo e em nenhum momento pecou. Então, Ele é que é digno de ser o nosso intercessor. Ele é que é digno de ser o nosso advogado. Quando nós confessamos os nossos pecados a Jesus Cristo e Ele intercede por nós perante o Pai nos perdoa completamente. Bom, no livro de Apocalipse 22, versículo 12, encontramos as seguintes palavras: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Que tipo de obra, irmão, você tem praticado? Será que quando Jesus Cristo voltar, vai te dar a coroa da vida? Ou você vai receber a coroa da morte? Ou você vai receber a condenação? Então, irmão, hoje você tem a oportunidade. Enquanto a porta de graça está aberta, você pode entregar a sua vida a Jesus Cristo e Ele pode te salvar e você não entrará em juízo. E no final, você receberá o galardão. Você entrará na Canaã celestial. Então, não adie a salvação. Não adie a decisão de estar ao lado de Jesus Cristo. No tempo que se chama hoje e agora, entregue a sua vida a Jesus Cristo, porque somente Ele pode te salvar. Somente Ele é que pode interceder por ti e te livrar da condenação, que é a morte eterna. E esta é a palavra que nós tínhamos para hoje, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Amém, amém. São palavras muito doces que nós podemos aqui aprender no dia de hoje, em especial a respeito desse tema que desde ontem temos vindo a aprender sobre o juízo. Pelo menos até então, no dia de hoje, podemos aprender que tudo aquilo que fazemos, quer seja bom, quer seja errado, naquele dia não terá nada que será escondido, será tudo revelado. Por isso é importante que, enquanto ainda estamos vivos hoje, possamos confessar os nossos pecados a Deus e assim possamos receber o perdão. Neste momento, vou convidar a igreja para que possa se levantar e vamos todos entoar o nosso hino da semana, o título Maranata. Voltar. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Oremos. Senhor nosso Deus, assim como tu este louvor, só em ti, ó Pai, confiamos. Só em ti, Senhor, nos podemos obter a vitória para o pecado. Pedimos, Senhor, para que tenhas misericórdia de nós, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e permitir com que os nossos nomes permaneçam sempre escritos no livro da vida. Entregamos, Senhor, a nossa vida nas tuas santas e poderosas mãos. Pedimos para que o Senhor possa continuar cuidando de nós, que o Senhor continue nos iluminando com a tua santa palavra, que o Senhor continue nos dando a paz, que o Senhor continue nos abençoando com a sua graça salvadora. Acompanhe-nos, Senhor, às nossas residências, permitindo, meu Pai, que nós possamos chegar em segurança, acompanhado do teu Santo Santo. E nos traga, Senhor, de volta no dia da manhã, para continuarmos a aprender da tua santa palavra. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Podemos Amém. sentar.